Olá pessoal, bom dia, vamos chegando aí gente, começando aí a nossa live de hoje, né? Hoje é dia 7 de junho e já dentro das 11 horas, né? Então sejam bem-vindos, Margarete, o Flávio, o Orquidário Marques, né? Sejam bem-vindos. E hoje, né, qual que é a proposta, né, que a gente tem hoje para falar aqui nesta live? A proposta hoje é dentro do gênero quiloquista, tá? É um gênero aí que a gente tem algumas particularidades e normalmente a gente às vezes fica com muito receio de cultivar. Mas assim, precisamos ter algumas regras, né, que nem a gente comenta sempre, e essas regras eu acredito aí, seguindo essas regras fica muito mais fácil. Bom pessoal, eu vou dar só uma ajeitada aqui nas câmeras porque a gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook no grupo. E eu só vou dar uma ajeitada porque as câmeras ficaram muito distantes, eu tenho que ficar olhando para uma e ficar olhando para outra. Então eu vou trocar só de posição aqui para que eu acredito que aí vai ficar melhor aí para a gente. Ok? Fábio, seja bem-vindo. Edson, tudo bom, Edson Dionísio? Então tá jóia, pessoal, vamos vendo aí se tiver alguma coisa, algum problema com relação ao som. Bom dia Ronaldo, tudo jóia? E vamos conversando. Paulo Balan, seja bem... Ô Paulo, tudo bom? Como é que você tá aí, cara? Paraná, faz tempo aí que a gente não se fala, mas eu logo tô indo visitar vocês aí em Pato Branco e a gente vai se falar, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Fábio Epifânio, sejam bem-vindos, o som tá bacana, André também, seja bem-vindo. Eu acredito que o som aí tá bacana, tá legal, então tá jóia, gente. Bom, pessoal, eu hoje andando aqui no orquidário, eu também me deparei com algumas outras coisas também. Tem duas plantas que estão florindo e eu quero mostrar para vocês, que eu acho que, claro que a gente vai falar um pouco aí do gênero quiloquista, mas é sempre bom, a gente também tem outras plantas que a gente tem e vale a pena a gente comentar e falar sobre elas, tá joia? Deixa eu só ajeitar essa câmera que ela ficou um pouco alta. Isso, acho que agora ficou melhor. Bom, vamos lá. São duas plantas que eu quero mostrar para vocês. São de alguns gêneros totalmente diferentes, mas eu acho que vale a pena porque esse conjunto dificilmente se repete. Esse daqui é uma planta do gênero Restrepia. Do gênero Restrepia. Normalmente ela dá uma flor só. Só que a Brachypus de vez em quando, ou algumas outras, normalmente dão duas flores. E esse arranjo eu achei muito bacana. Olha como que ficou. Eu já até tirei uma foto desse tipo, já coloquei no meu perfil. Essa daqui é uma Restrepia Brachypus, mas é a variedade Big. Ela é bem mais larga, né? Então as flores dela são mais largas que a flor da tipo. Loucos por Orquídea, Michele, sejam bem-vindos. André, seja bem-vindo. Ronaldo, então vamos lá. E aqui, ó, vocês vejam, esse conjunto aqui que eu achei muito bacana, olha como que ela fica. Muito bacana. E essa daqui é uma Restrepia que normalmente tem um tamanho maior. E a outra planta que eu quero mostrar para vocês já é totalmente diferente, mas ela está dentro das micro-orquídeas também. Por quê? Isso daqui é um dendróbio, gente, olha, dá uma olhada. E a floração dele? Aqui, ó, os cachinhos florados. Então, isso daqui é um dendróbio compacto, também é um dendróbio aí já de uma região mais úmida, né? Então, parecido aí com o cultivo parecido com os nossos Pleurothales. Veja aí, que bacana, né? Então, isso daqui também pode ser cultivado tanto em vaso quanto em leque também. Mas, vamos lá, gente. Qual que é a proposta de hoje? A proposta de hoje é o gênero quiloquista, tá? Então, vamos falar um pouquinho do gênero quiloquista, que eu acho que é um gênero que a gente precisa aí, ter alguns cuidados. Tá, então, tem algumas plantas que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que é importante a gente pegar a informação do que é o gênero, da onde que ele vem, como que ele como que ele se comporta na natureza, qual que é o habitat dele, porque aí a gente começa a ter uma noção melhor de como cultivar ele dentro da nossa casa ou dentro do nosso orquidário. Tá ok? Vamos lá, gente. Então, assim,
No gênero quiloquista, ele é um gênero que ele é do sudeste da Ásia, então ele também é da Índia, então ele pega a Índia, pega o Himalaia, pega ali parte da Oceania e ele chega aí até a Austrália. São plantas que normalmente habitam locais de baixa altitude, então de 700, 600 metros até o nível do mar. Então, são plantas que normalmente estão em habitats que é quente. Então a temperatura do habitat é quente e normalmente é um quente até um quente intermediário. Então eles não chegam a ser plantas de habitats frios. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso quando a gente vai cultivar principalmente o gênero quiloquistas em regiões onde o frio é uma constante, tá ok? Então eles são normalmente plantas de habitats quentes e do quente ao quente intermediário. Altitude, desde o nível do mar até uma altitude em torno de 600, 700 metros de altitude. Tá ok? São plantas epífitas, então sempre estão em árvores. E uma outra característica do gênero quiloquista é que ele não tem folhas. Então, a maioria de espécies, praticamente todas as espécies não têm folhas, mas alguns saem algumas folhinhas, uma ou duas folhinhas, mas depois ela logo cai. Ou quando a gente cultiva em um ambiente que a luminosidade é insuficiente. Aí ele acaba emitindo algumas folhas, uma ou duas folhas, para que ele possa ali completar ou ter um suporte a mais de incidência de luz para completar a fotossíntese dele. Normalmente a fotossíntese é feita pela raiz, então ele utiliza a raiz aí como um suporte para fazer a fotossíntese dele. Tá ok? Uma outra coisa, eu quero que vocês, se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre o gênero quiloquista, quando eu terminar a explicação, a gente abre ali alguns minutos que a gente vai respondendo algumas questões. Tá ok, pessoal? Cidinha, seja bem-vinda, Cris, o Caio, a Andy, a Rani, sejam bem-vindos, tá ok? Por favor, pega aquele caderninho meu que está ali em cima da mesa. Então, assim, normalmente são, como eu falei, regiões quentes, quente intermediário, temperatura é importante a gente pensar nisso. Uma outra coisa importante, além da temperatura, são altitudes, a altitude que ela... Obrigado. A altitude que normalmente ele fica, então, em torno aí dos 700 metros. Ok? Então isso já traz para a gente uma luz. É planta de clima quente, é planta que eu tenho que tomar um cuidado maior aí com a altitude, então não é de lugar frio, tem que tomar muito cuidado com isso. Ela é epífita, então normalmente a gente vai cultivar ela ou em madeira ou em algum outro tipo. A quiloquista não se adapta a vaso. Tá? Normalmente, aí, é claro que existem alguns artifícios que você até pode usar o vaso como um suporte, mas normalmente ela não se dá bem em vaso, então sempre em lequinhos ou em madeira, tá ok? Bom, o que eu quero comentar com vocês também, no caso aí das quiloquistas, que normalmente a gente faz elas utilização de lequinhos para o plantio. Tá? Então é esse tipo de lequinho que normalmente a gente utiliza. Então é um lequinho de madeira, tá? E aí é onde que a gente vai prender a planta aqui. Roberto, eu posso utilizar uma madeira chapada também? Olha, algumas vezes o pessoal no cultivo até utiliza, mas tome muito cuidado com isso, tá? Normalmente procure madeiras finas, que aí ele vai envolver, como se fosse dizer assim, um cabo de vassoura, né? Então um roliço, uma madeira roliça, onde que você plante ela e ela acaba se desenvolvendo. Se você colocar uma madeira muito chapada, ela perde toda a ventilação lateral e aí ela acaba fungando, não vai se desenvolver muito bem. Então isso é importante, essa ventilação lateral que ela tenha. Porque na natureza, normalmente ela fica em vasos, em pequenos galhos e ela se envolve nesse galho inteiro. Então o que acaba? Ela acaba se desenvolvendo aqui e ela tem a aeração, ventilação por toda a lateral dela. Então eu não aconselho você usar o tipo uma placa como essa, né? Uma placa de madeira chapada. Ou você utiliza
os leques de madeira. Só um minutinho, gente. Ou leque de madeira, ou você utiliza alguma madeira assim mais roliça, como essas daqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Ou alguma madeira mais roliça como essa, tá? Que aí você planta ela aqui e as raízes vão se desenvolver. Que nessa daqui, ó. Essa daqui é uma planta, é uma Pabistiella crassicaulis. Então o que aconteceu? Eu plantei aqui, ó, as raízes estão se desenvolvendo dessa forma. É a mesma forma que a quiloquista vai se desenvolver numa madeira roliça, tá ok? Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Dentro do leque, como que a gente faz? Tá? Normalmente, o que eu aconselho? Você prenda essa planta utilizando, pode ser utilizado esses fiozinhos de telefone, aqueles fios de rede, né? Finos, né? Ou aquele outro fio que normalmente se utiliza nas floriculturas, né? Então esses dois aqui, você pode utilizar qualquer um deles para prender a sua planta, para prender a quiloquista. Agora tome muito cuidado na hora que você vai prender ela, se você chegar a adquirir essa quiloquista, que ela não esteja plantada. Na hora que você for prender a planta aqui, então você vai enfiar aqui, né, por dentro, né, e você vai prender a planta aqui. Certo? Então ela vai ficar dessa forma, você vai prendê-la aqui. Tome cuidado para não apertar demais, porque se você apertar demais, o que vai acontecer? Você vai estrangular a raiz. Não esqueça que aquilo ali é uma raiz, então aquilo é um local por onde passa toda a seiva, passa todo o alimento da planta. Se você estrangular, ela vai morrer. Ela vai secar e a planta não vai ter por onde se alimentar. Tá ok? Roberto, eu posso colocar um pouco de esfagno por baixo? Olha, normalmente essas plantas elas se aderem direto na madeira, tá? O que você pode fazer? Você pode colocar então se você está plantando a planta aqui na frente, você pode colocar um pouco de esfagno na sua base, na lateral delas, né? Então nunca por cima da planta. Então você não vai pegar uma planta como essa. Essa daqui é uma quiloquista narcopanomense, tá? Isso daqui, até uma curiosidade sobre essa planta, isso daqui não é uma espécie válida, tá, gente? Narcopanomense não é válida essa espécie. O que acontece? Ela é uma espécie que ainda não tem certeza se realmente o que ela é, então ainda não está descrita. Então isso daqui, olha, veja, é uma floração que ela está bem bacana, bem bonita. Então vocês vejam, aqui ela está plantada e amarrada, como eu falei, ó, o fiozinho aqui, amarrada direto aí na madeira. E o que está acontecendo? As raízes aqui já estão crescendo e estão se desenvolvendo, tá ok? O que acontece? Se você for colocar um pouco de esfagno, coloque aqui atrás, porque quando a planta começar a desenvolver, você pode tirar aqui atrás, tá? Ou senão você coloca aqui embaixo, nas laterais aqui embaixo, porque também depois que a planta começar a se desenvolver, você pode tirar e a planta se desenvolve normalmente de novo, tá ok? Então essa daqui é uma quiloquista narcopanomense, tá? Então ela aqui, ó, tá com três hastes florais. Então você veja a quantidade de raiz que ela se desenvolve e o tamanho da haste floral dela. Então essa haste floral ainda está saindo mais flores aqui, né? Então vamos ver, aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uns 17 a 18 flores vão sair nessa haste. Amor? Você poderia ver aqui que eu acho que saiu do Instagram. Ah, voltou novamente. Eu acho que era o sinal que estava lá dentro. Voltou o sinal, gente, então tá ok. Então a gente estava falando aqui sobre a quiloquista narcopanomense, tá joia? Então essa daqui é ela, com 3 ou 4 hastes florais. Aqui a gente já tem uma outra que é a Pariche, tá? Uma coisa bem bacana, a época de floração dessas plantas é agora, tá? Ela é entre o outono e o inverno, então agora está começando aí a floração, então todas elas aí estão com hastes florais. Então você veja que essa Pariche, ela está com 3
3 hastes florais, tá? E nenhuma delas aí tá com flor aberta ainda, mas já está com 3 hastes florais. Da mesma forma, presa com arame, tá? Então ela está presa com arame num leque de madeira, tá? Isso que é bem interessante. Uma coisa que a gente tem que falar sobre as quiloquistas. Caiu novamente. Sobre as quiloquistas. Voltou. Agora ela tá caindo, tá oscilando a internet aqui na minha casa. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Porque esse vídeo a gente grava, ele tá gravado e depois um ambiente para ela. E criando esse ambiente para ela, ela vai se desenvolver muito bem. Então não adianta você ter um ambiente extremamente seco, ou um ambiente onde você não consiga segurar a sua umidade e você querer cultivar a quiloquista. Tá? Primeiro, você precisa criar um ambiente. Criando esse ambiente para ela, depois você começa a fazer o cultivo das quiloquistas. Tá ok? Então, primeiro, importante, umidade ambiente. Né? Se você não tiver essa umidade ambiente no seu local, dificilmente você vai conseguir, você vai ter êxito com o gênero quiloquista. Então, muitas vezes, aquela questão, o quanto você investir na tua planta, você precisa investir na tua estrutura, para você criar um ambiente para ela. Porque se você não criar esse ambiente para ela, dificilmente ela vai se desenvolver, ela vai crescer. E não adianta você ficar regando ela toda hora. Tá? A quiloquista, ela precisa secar entre as regas. Então você regou, ela precisa secar para você regar novamente. Então não adianta você ficar regando ela toda hora. Caiu mesmo, não tem jeito, tá oscilando. Mas nesse outro vídeo aqui a gente tá, aqui tá o Instagram? Tá no Instagram seu e tá no 4G agora. Tá, então no Instagram, pelo menos no Instagram a gente está conseguindo gravar 100%. Infelizmente aí no grupo, no Facebook, ela está caindo e está oscilando muito o sinal. Mas vamos lá. Então crie primeiro o seu ambiente. Você precisa criar um ambiente. O quanto você investir em planta, invista também no seu orquidário. Não tem jeito, invista na estrutura, de você ter um ambiente coberto, de você ter as laterais fechadas, para que essa umidade ambiente fique presa aqui dentro. Com essa umidade ambiente presa dentro do teu orquidário, aí você pode começar a cultivar o gênero quiloquista. Ele é um gênero um pouco mais exigente. Então, não é um gênero que você consiga cultivar ele logo de início. Tá? Infelizmente tem muita gente que está começando, eu já perdi muita planta dessa também. Ou vamos dizer assim, né? A orquídea, ela não morre, a gente que mata, porque a gente não deu para ela o que ela precisa. Então você precisa criar um ambiente para ela, crie primeiro esse ambiente dentro do teu orquidário, com uma boa ventilação, uma boa umidade, e aí depois você depois você começar a cultivar outras micro-orquídeas, entre nesse gênero, porque é um gênero que ele tem algumas exigências especiais, tá ok? Bom, no orquidário ou no cultivo, o que ela precisa, tá? Então ela precisa de uma umidade ambiente, não vou dizer alta, mas que tenha aí uma boa umidade ambiente. Quando você vai regar essa planta, você não pode ficar molhando ela direto, então ela precisa secar entre as regas, tá ok? Uma outra coisa, ela precisa de luz, precisa de luminosidade, ela não pode ficar em lugar sombreado, então ela precisa de luz aí, uma luz que vai dar em torno aí filtrada, tá? Em torno de 50%, 60%. Agora uma coisa bem interessante, ela precisa de luz, não de muito calor. Tá? Tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes você deixa o orquidário aberto com muita luz, mas você não consegue segurar a sua umidade ambiente. Então ela precisa desses dois fatores. Ela precisa de uma luminosidade em torno de 50% a 60%, até uns 70%, ok. Em torno de 70%, entre 50% e 70%. Então você vai a luminosidade dela, a umidade, uma umidade alta, tá? Se você puder, tem que manter no teu orquidário. Regas, quando você regar, ela tem que secar entre as regas, tá ok? E a adubação, eu faço adubação quinzenal com um micro-orquídeos fértil, tá ok? Então a cada 15 dias. E aí vocês vejam, hoje dentro das plantas que eu tenho aqui, praticamente todas elas, né, ó, todas elas estão com haste floral. Aqui é uma outra também, ó.
A haste floral, todas elas saindo. Então essa daqui é a Narcopanamense. A gente tem aqui a Pariche, que também está com as suas hastes florais aqui, ó. Chega até a dar em torno de 20 a 30 centímetros, dependendo aí do cuidado e da condição da planta. E essa daqui, que é uma menorzinha, né, que as raízes já são menores, né, que a planta tem um porte um pouquinho menor, ela é a lunífera, tá? Então essa lunífera aqui também, ela está com 4 hastes florais, ó. Então veja aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 hastes florais. Então ela tá uma plantinha que também está bem bacana, logo vai estar com bastante flores aí abrindo. Tá ok? Bom, normalmente que tipo de esfagno eu utilizo para, se eu tiver que colocar, como eu falei para vocês, tome muito cuidado, não coloque por cima da planta, coloque ou embaixo ou na parte de trás, mas nunca por cima das raízes, tá? Ou utilizo o esfagno normal, que aí você tem um esfagno que você retém um pouco menos de água, ou você pode usar também o esfagno chileno, tá? O esfagno chileno ele já segura muito mais a umidade, ele absorve e retém umidade por muito mais tempo. Só tome cuidado com o excesso de água. Quiloquista é uma das plantas também que você não pode exagerar na água, tá? Por justamente ela ter um lugar ventilado, viver em lugar ventilado, então ela molha, mas ela seca rapidamente, tá ok? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês aí sobre o gênero quiloquista. Agora eu queria ver com vocês se vocês têm algumas perguntas e a gente vai tentando aí responder essas perguntas, né? Então vamos lá, Cris, seja bem-vindo, Orquidário Marques, vamos ver quem está por aqui, o André também, beleza? Então vamos lá, gente, vamos tentar responder aí algumas perguntas de vocês. Tem algumas que estão lá atrás, posso falar? Pode. A Michele falou que mora em Fortaleza, se essa espécie se adapta ao clima. Oi, Michele, tudo bom? Bom aí, Fortaleza. Qual que é o problema de Fortaleza, tá? Você tem tudo que você precisa, você tem calor e você tem umidade. O que você precisa fazer? Ter um orquidário onde que você possa filtrar a luz ali, que você possa aí ter um local onde que a luz você consiga filtrar, para que ela fique ali em torno de uns 70%, ali já não é nem opção de 50%, porque aí no Nordeste, aí você está praticamente na linha do Equador, então você vai ter que ter uma filtragem em torno de 70%, e dentro do teu orquidário você vai ter que criar um ambiente úmido, tá? Então assim, se no seu orquidário for chão de terra, você colocar ali a terra, a brita, para que possa manter a umidade, ou você ter uma bacia onde que você possa ter aí umidade com brita e a planta por cima. Porque na tua região, qual que é o grande problema? A incidência, o calor é muito alto e você tem que achar uma forma de reter a umidade dentro do teu orquidário. Esse é o grande problema na tua região. Pode, porque essas são plantas de regiões quentes ao quente intermediário. E normalmente ela vegeta ao nível do mar. Agora, tem essas particularidades. Ela precisa de umidade ambiente, você vai ter que criar dentro do teu orquidário a umidade ambiente. E aí você ter uma forma de você diminuir a incidência solar, através aí de sombrite em torno dos 70%. Porque na natureza ela fica no galho das árvores, mas ela fica protegida pela copa e pelas folhas das árvores. Então, filtra a luminosidade. E normalmente também na mata, né, nas florestas, tipo savana, ali ela tem uma umidade ambiente aí alta. Tá ok? Ela está dizendo que ela já cultiva micros, ela tem uma boa umidade local e baixa luminosidade. Ótimo. Então, se é isso, então se você já tem esses predicados, pronto, tá feito. Aí eu acho que o que vale a pena você começar, tá? Principalmente com espécies desse tipo. Porque normalmente a gente se empolga, né? A gente vai lá e compra todas as espécies que a gente vê. Compre uma, tá? E aí comece o cultivo com ela, vai observando o local que ela se adapta, porque no orquidário também você tem vários microambientes. Então você vai vendo o local onde que ela se adapta e ali você vai começando a cultivar. A partir do momento que você aprendeu a cultivar uma, aí depois você pode aumentar o seu plantel. Tá ok? A Lola Vida está falando o seguinte, que ela quer criar um micrário, só que no litoral. Lola Vida. Lola Vila, tudo bom? Ótimo. O litoral, o que você vai ter que pensar? Qual é o clima do litoral? Extremamente úmido,
tá? Você tem calor, tá? E normalmente esses dois fatores são importantes para que você leve em consideração na hora de você comprar as suas micro-orquídeas. Muitas micro-orquídeas mesmo, elas habitam a região do nível do mar até 300, 400, 500 metros de altitude. Então elas se adaptam muito bem na tua região. Agora, o que você vai precisar fazer? Justamente criar esse ambiente, você já está indo no caminho certo, porque você está se preocupando em criar primeiro a estrutura para depois você ter as plantas. E normalmente a gente faz o quê? Compra as plantas e depois a gente pensa na estrutura. Então você está fazendo certo. Pense nessa estrutura, monte essa estrutura. E aí depois você começa a adquirir as plantas. O que é importante? Informação. Então toda vez que você comprar uma espécie, você verifique, tente saber o nome correto dessa espécie, a região que ela vem para que ela se adapte muito bem. Dentro disso, você tem muitos pleurotális que você pode ter na tua região, você tem muitos dendróbios, você tem muitos bombofilos, você tem a quiloquista que também você tem condição de ter dentro do teu orquidário. Lógico, luminosidade, ventilação e conseguir manter a umidade dentro do teu ambiente. Tá ok? Boa sorte aí para você e sucesso. A Cris Massi está perguntando se você vende essa espécie. A Cris Massi, Cris, sim, aí você entra no meu site, lá eu tenho www.orquidário.roberto.martins, eu tenho elas disponíveis sim, fique à vontade. O Fábio está perguntando, ele disse que, peraí... Fábio Epifânio. Ah, o Fábio Epifânio, opa, legal, tudo bom, Fábio? Ele está dizendo aqui o seguinte, que ele não tem umidade com bromélias no chão, é isso? Peraí, que eu li agora a mensagem sumiu. Eu uso bromélias abaixo das plantas e estou querendo usar nebulizador de fonte que cria uma névoa. Você acha uma boa ideia para aumentar a luminosidade? Olha, você tem duas coisas aí bem interessantes e isso vale a pena, tá? Se você tiver condições de investir, invista, vale a pena. No caso, você já tem as bromélias, então ali você já tem um ambiente que ele naturalmente é mais úmido. E no caso do nebulizador, aquele que faz a névoa, se você tiver condições de investir, no mercado, principalmente aí em casas agrícolas, você tem esse tipo de nebulizador. E se você invista um pouquinho mais, tá? E compre também um timer, onde que você possa regular que ele funcione ali em torno de 1 minuto, 30 segundos, de hora em hora ou de 2 em 2 horas, dependendo como que é o teu ambiente. E isso você vai ver como que as suas plantas vão responder ao crescimento. Vale a pena. Se você tiver condições e o teu orquidário, a estrutura do teu orquidário puder utilizar isso, vale a pena. Invista que vale sim, tá? O Orquidário Marques colocou 3 comentários, né? Um que ele gostaria de começar, né, que está se interessando. 2, que há mais de 15 anos ele é fã de Cattleya. E 3, que as micro têm chamado muita atenção dele ultimamente. Vamos lá, gente. Então, Marques, Orquidário Marques? Orquidário Marques. Então, Orquidário Marques, eu comecei dessa forma também. Hoje eu já lido aí com orquídeas com quase 20 anos, tá? Comecei com as grandes, com as Cattleyas, com tudo, com as plantas maiores, né? Os híbridos, e aí depois fui desenvolvendo um amor justamente por essas micro-orquídeas, né? Quando a gente começa a ver os detalhes, a gente se apaixona. Qual que é a diferença que a gente tem? Tanto das micro-orquídeas de um modo geral, não só as quiloquistas, mas todas as micro-orquídeas de um modo geral, para as Cattleyas. As Cattleyas, elas têm bulbo, ela tem reserva de alimento. Então, o que acontece? Ela aguenta muito mais ali as mudanças bruscas de temperatura, mudanças bruscas aí de seca, falta de alimento, falta de umidade, porque ela tem uma reserva. Já as micro-orquídeas, né, a gente tem que criar esse ambiente primeiro para elas, então criar um ambiente e depois você começa a cultivar as plantas, tá? Porque a micro-orquídea, ela depende muito do ambiente. Então, se você não criar um ambiente propício para o desenvolvimento delas, você vai perder muita planta, você vai matar muita planta, gente. Então, toma muito cuidado. Mas vale a pena, invista na estrutura e aí depois você começa a investir aí dentro aí do tipo das plantas. Comece sempre pelas plantas mais
comuns, né? Então sempre falo isso, gente. Comece pelas plantas mais comuns. Comece com as plantas brasileiras ali quando você visita alguns orquidários, algumas exposições. Comece pelas plantas mais fáceis, vai adquirindo experiência e aí depois você começa a ir para as plantas mais caras, investindo mais dinheiro. Invista primeiro na estrutura, depois você começa a investir em plantas mais caras. Porque essas plantas aqui, normalmente, gente, as quiloquistas principalmente, se você não tiver uma estrutura preparada para recebê-las, você vai perder essas plantas. Então, e assim são muitas micros primeiro. Invista na estrutura, crie um ambiente para ela e depois comece a adquirir as plantas. Tem mais alguma? Orquídea Mania está falando que quiloquista é realmente um encanto. Ah, que ótimo. E ela realmente são flores aí, que normalmente são flores grandes e vale a pena. Bom, tem mais alguma? Peraí, deixa eu só ver. Então eu iria chamar a atenção de vocês também pelo seguinte, esses materiais, esses insumos, eu também tenho o orquidário Roberto Martins, né, que fica aí na internet, também tem o blog, tem o YouTube, um canal no YouTube, né, Roberto Martins Micro Orquídeas, tem o grupo Roberto Martins Micro Orquídeas no Facebook e ali tem alguns amigos, a gente vai tentando identificar plantas ou ajudar vocês aí no cultivo das micro orquídeas, tá ok? O Marcos, o orquidário Marcos, está perguntando uma coisa importante, consigo cultivar as micro e as catleias no mesmo orquidário? Sim, você consegue no mesmo orquidário. Não no mesmo espaço. Vamos ver se eu vou conseguir te explicar isso. Quando você tem as catleias no local do teu orquidário, então você tem um orquidário. Vamos se dizer que o orquidário seja esse espaço aqui da mesa. Tá? Você não vai conseguir colocar catleia e micro-orquídea no mesmo lugar. O que é interessante? Que você pega as catleias, coloque de um lado do teu orquidário, então vocês coloquem ele numa parte do teu orquidário, e as micro-orquídeas em outra parte. Por que disso? Porque a necessidade de luminosidade, de rega, de adubação são totalmente diferentes, tá? Porque se você colocar elas misturadas, o excesso de umidade vai fungar o broto da catleia, as flores de catleia vão ficar manchadas e não vai ser legal. Se você levar em consideração a rega ou os cuidados da catleia, as micro-orquídeas vão sofrer, porque você vai ter pouca umidade, muitas vezes você vai regar uma vez por semana, e muitas micro-orquídeas você precisa ter uma rega direta e a umidade precisa ser bastante alta no teu orquidário, na tua região. No mesmo orquidário, sim, mas não no mesmo ambiente. Então você tem que separar no teu orquidário um local para as catleias e um local para as micro-orquídeas, tá ok? Não coloquem elas misturadas, que a gente tem aquela mania de aproveitar espaço. Ah não, tenho duas catleias aqui, então eu vou colocar uma micro-orquídeas no meio. Não faça isso. Tá? Então, aonde você tem as suas catleias, você separa a bancada, monta uma bancada para as suas catleias, para as suas plantas maiores. E depois você monta uma outra bancada para as micro-orquídeas ou as plantas menores. Tá ok? Esse é um cuidado importante. Isso a gente chama de padronização do cultivo. Você precisa padronizar o teu cultivo. Então, onde você tem as plantas de vaso e as plantas grandes é no local. E as plantas pequenas, em vasos pequenos, em substratos que mantêm mais umidade, em outro local. Separe sempre isso, tá ok? A Sara. Oi, Sara, tudo bom? Já recebeu as Phalaenopsis dela e que... que bom, fico feliz, Sara. Que bom que você gostou do capricho, isso daí a gente faz de coração. A gente sempre envia as plantas como da forma que a gente gostaria de estar recebendo. Que bom, fico feliz. A Michele está te dando parabéns. Obrigado, Michele. Sempre magníficas explanações. Que bom, fico feliz, fico feliz. E o Bruno, Floresta Brasileira, diz que teve muitos problemas com leptotes. Alguma dica? Leptotes. Então vamos lá. Ele tá online? Tá online. Só fala para ele só comentar qual é o problema que ele teve. Qual foi o problema que você teve? Ainda não. Ele não respondeu. Então beleza. Então vamos lá. O leptotes, qual que é o grande problema do leptotes, tá, gente? O leptotes, ele precisa de um pouco mais de luz,
tá? E ele você tem que tomar um cuidado para que o leptótis, você não dê um excesso de umidade ou prenda as raízes dele ou deixa ele com muita água, muito úmido. Então, normalmente o leptótis, quando você cultiva leptótis e outras Pleurothales juntas, aonde que você vai variar? A forma de plantio, a forma que você vai cultivar ele. Eu vou pegar duas plantas para mostrar para vocês, tá? Não vão embora, fiquem aí. Então voltei, tá? Então vocês vejam, como é que eu cultivo o leptótis? Normalmente o leptótis eu planto na madeira, tá? Então isso aqui está plantado na madeira. Dá uma olhada como é que está o enraizamento dessa planta. Olha só, o enraizamento dessa planta. O local mais alto do orquidário e cultivado e plantado na madeira direto. Aqui eu tenho só um pouquinho de esfagno aqui na base que eu coloquei, olha, mas uma quantidade mínima mesmo, tá? De esfagno que eu coloquei na base para que ele possa se desenvolver bem. Mas essa planta aqui ela já está plantada há alguns anos e ó, a quantidade de raiz e ela já está aqui ó, cheia de botão, tá? Então ela já está florescendo já. Então essa daqui é uma Leptotes tenuis, tá? Então vocês vejam da forma que eu cultivei. E aqui é uma Leptotes bicolor. Então isso daqui é uma placa de madeira, tá? Da mesma forma. Olha a quantidade de raiz que ela tem. E ela está plantada direto na madeira, tá? Então eu coloquei ela na madeira, amarrei com linha e coloquei ela. Olha como é que está isso, de raiz, tá? Então a Leptotes, normalmente o que ela precisa? De um ambiente um pouco mais seco, então normalmente eu planto direto na madeira para que não acumule água, coloco na parte mais alta do orquidário, que é onde que ele precisa de mais luz, então o Leptotes tem isso. E o Leptotes aqui ó, também da mesma forma, já está saindo alguns botões, então daqui a pouco isso daqui também está florado, tá? Então Leptotes precisa de um pouco mais de luz, então coloco ele sempre na parte mais alta do orquidário e normalmente eu planto em madeira, direto na madeira ou uma quantidade bem mínima de esfagno na base dele para que ele possa se desenvolver e crescer. Mas é isso, ó. Toma muito cuidado com o Leptotes, que o Leptotes normalmente ele não gosta de lugar muito sombreado, então na parte de baixo do orquidário sempre coloque na parte alta e cuidado aí com as regas e com excesso de água, tá ok? Ele disse que tentou com xaxim mesmo. Não, gente, não use fibra vegetal para micro-orquídeas. Algumas micro-orquídeas até, fibra vegetal, xaxim, ele é proibido, né? Então isso a gente não tem como adquirir no comércio nem nada desse tipo. E a outra coisa, qual que é o inconveniente do xaxim? Principalmente para Leptotes, tá? Na hora que você planta, ele se desenvolve muito bem, ele dá aquela boom, né? Como se fosse aí uma vitamina, um fortificante, ele se desenvolve. Só que com o tempo, o xaxim ele começa a acidificar. E essa elevação do pH acaba matando a raiz da planta. E aí você olha para a planta, ela começa a definhar devagarzinho. E aí você pensa, é rega, tá? Porque ela começa a secar. Aí você pensa que é água, aí você vai lá no excesso de água. Então, além do xaxim, da fibra vegetal, tá bem ácida, ela começa a ter um excesso de água. E isso, o que acaba fazendo? A planta agora vai definhando e daí chega um momento que você fala assim, poxa, eu vou tirar, vou mudar. Na hora que você arranca a planta, você quebra todas as raízes dela. Ela já está fraca, ela já está definhando. Dificilmente essa planta consegue ter aí um aporte e ela consegue se desenvolver bem. Então evitem, plantem em madeira reciclada, plantem em lequinhos, tá? Plantem em vaso, mas o xaxim ele não é uma opção muito boa para as micro-orquídeas, tá? De uma forma geral. A gente tem até uma outra espécie que pode até aguentar, que gosta desse ambiente mais ácido. Mas vamos dizer assim, de 100 espécies, você vai ter 2, 3. Então se você colocar isso ou cultivar todas elas dentro com fibra vegetal, você vai perder 90, né? Em contrapartida, só 1 ou 2 que vão se adaptar bem, tá ok? Bem que eu digo a médio e longo prazo, tá ok, gente? Então se você puder, é o Michel, né? Peraí. Tá, se você puder, retire. Tá? Bruno, se você puder, retire essa planta, esse Leptotes do xaxim, molhe ele primeiro, né? Então coloque no local mole
E como ele é fibra, você vai desfazendo essa fibra com cuidado para quebrar menos raízes. Depois você planta ela numa madeira ou num lequinho, uma madeira, coloca a planta e coloca um pouco de esfagno por baixo, prende com uma linha e ali vai acompanhando o desenvolvimento da planta. Ela vai sentir um pouco num primeiro momento, mas assim depois ela começa a se desenvolver e ela vai muito bem, tá? Não é uma opção aí a fibra vegetal, tá ok? O Orquidário Marques está falando, beleza, o meu é meio padronizado, as tigrinas numa parte, purpurata em outras, a intermédia em outras. Minha regra é diária, visto que cultivo apenas na brita. Ótimo, então pronto, aí você já tem aí duas coisas. Como você cultiva, já padronizou o cultivo, beleza, tigrina, as purpuratas intermédia, você já tem ali padronizado. A brita, ela mantém bastante umidade ambiente, então o que você vai ter que fazer? Só ter mais um local aí diferente para colocar as micro-orquídeas, ok? Mas é ótimo, está no caminho certo. Bom, gente, que horas são? Peraí, 11h42. Bom, gente, já está dando aí o horário aí da live, a gente já ficou em torno de mais de 40 minutos aqui batendo papo. Não sei se ainda tem mais alguma dúvida. Na verdade tem uma dúvida da Michele, só que sobre a Lauri, sobre Lélia Lauri. Tá, o que seria? Para o cultivo no Nordeste, alguma dica para cultivar lá? Bom, a Lélia Lauri. Eu acredito que a Lélia Lauri é uma planta que vai se dar muito bem na região norte, porque ela é de uma região ali do Espírito Santo, Nordeste, né? Então que você vai conseguir cultivar ela, de uma região mais quente, vamos dizer assim. Então ela vai muito bem. Ou você pode plantar ela na madeira, ou normalmente no vaso. Se você já cultiva catleias, ela vai ter as necessidades da Lélia Lauri é muito próximo do que são as necessidades de uma catleia. Se você mora no Nordeste, então você deve cultivar labiata. Então é mais ou menos a mesma necessidade que a labiata tem. Então só tome um pouco de cuidado com o excesso de rega na Lélia Lauri, tá? Eu tenho até uma aqui. Eu tenho uma. Ah, tá aqui. Então, vou mostrar para você aqui. Essa aqui é uma Lélia Lauri, tá? Qual que é o substrato que eu estou utilizando? É uma mescla de casca de macadâmia, casca de coco e carvão, misturado com brita no fundo, né? Então tem um pouquinho de brita aqui no fundo, e ainda onde que eu cultivo. Então é uma planta que ela tem bulbos, né? Então ela tem reserva de alimento. A exigência dela é muito parecido com a exigência das catleias, né? Então se você cultiva labiata, provavelmente deve cultivar, ou algum híbrido, é a mesma exigência tanto de luz quanto de regas. E é isso. É uma planta, não vou dizer fácil, mas é uma planta que você consegue adaptar ela ao cultivo e ela gosta dessas regiões quentes também. Só aquela questão da manter a umidade ambiente e aí a filtragem aí com sombrite, tá ok? Mas aqui, ó, cultivando em vaso, uma Lélia Lauri. A Orquídea Mania, posso cultivar as micros junto com a bulbophyllum? Sim, sim. Claro que assim, a gente vai ter muito... Porque bulbophyllum é o gênero que tem mais espécies, né? Quando a gente fala bulbophyllum, a gente fala bulbophyllum de um gênero de uma maneira geral. Mas o bulbophyllum... Aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Isso daqui tudo é bulbophyllum, tá? São micro-orquídeas que são bulbophyllums. Aqui eu tenho longicaudatum, aqui eu tenho dolichoglotes e aqui eu tenho uma trias, né? O bulbophyllum roseum. Então, ó, tudo eu cultivo esses bulbophyllums na mesma região que eu cultivo micro. Agora, o que você tem que saber? Quais são os tipos de bulbophyllum que você tem? Porque tem bulbophyllums que precisam de um pouco mais de umidade. Geralmente, a grande maioria dos bulbophyllums, eles precisam de um pouco, principalmente os bulbophyllums importados. Os bulbophyllums asiáticos, né, de uma maneira geral, asiáticos ou da Oceania, normalmente eles têm uma exigência maior com relação à umidade, eles precisam de um ambiente bem mais úmido. Agora, quando a gente fala de bulbophyllums nacionais, né, principalmente alguns bulbophyllums aí da região do Cerrado, eles... bulbophyllums da região do Cerrado, eles já são de ambiente mais seco. Então, aí
da Oceania ou bubofilos da África que precisam de um pouco mais de umidade, ótimo. Então você pode cultivar juntos. Agora, se forem bubofilos da região aqui do nosso cerrado, onde que eu tenho bubofilos rupestres, rupícolas rupestres, né? Onde que eu tenho ali bubofilos de regiões mais secas, esses talvez você tenha um problema. Então só veja que tipo de bubofilo que você tem, tá? Ou são esses bubofilos asiáticos da Oceania, que gostam de mais umidade, ou são bubofilos que são de região mais seca. Se for que gostam de mais umidade, sem problema nenhum. Agora, se for bubofilos de regiões mais secas, aí você vai ter que separar dentro do teu orquidário também. Tá ok? Muito bom, acho que é isso. Bom, gente, e a gente até já começou a fazer uma introdução do assunto da próxima live, tá? Então, dentro da próxima live, o que a gente vai começar a falar? Vamos falar um pouquinho do cultivo de um gênero que eu gosto bastante, que é os dendróbios, mas os dendróbios pequenos, né, os microdendróbios, e também entrando ali nas dróquilas, né? Então são os dendróbios pequenos e as dróquilas, né? Os dróquilas são o dendróbio cucumerindo, o linguiforme, então são esses dendróbios que a gente vai falar um pouquinho aí na nossa próxima live, no nosso próximo encontro, no próximo domingo, sempre às 11 horas. Tá ok, gente? Bom, um grande abraço aí para vocês. Obrigado, Sara. Obrigado a todos aí, o André, o Ronaldo, a Michele. E um bom domingo para vocês. E até o nosso próximo encontro aí na semana que vem, às 11 horas. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado. Aqui para finalizar.